Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Suelen Martinelli e estamos em mais uma videoaula do nosso curso sobre pensamento computacional. Nessa videoaula, a gente está praticamente quase que encerrando o nosso curso de pensamento computacional. Ficamos juntos aí mais ou menos uns 4, 5 meses. Nesse final de curso, a gente vai estar tratando do último módulo, que vai ser sobre História e Geografia, atividades que tratem dessas habilidades de pensamento computacional com foco nessas disciplinas. E nessa videoaula eu vou estar abordando especificamente sobre as regras da avaliação 2, tá? Como vocês bem sabem, a gente teve um contratempo no calendário, e por conta disso a gente resolveu estar fazendo uma videoaula específica para tratar das regras da avaliação 2, tá? Que vai ser algo bem próximo, bem semelhante ao que vocês já desenvolveram na avaliação 1 do curso. Então, descendo um pouquinho a nossa página aqui no Google Classroom, a gente tem a primeira postagem dessa semana, que é da última aula EAD, tá? E dessa aula EAD, a gente começa colocando as postagens referentes à avaliação 2. Então, aqui já tem todos os documentos que vocês vão precisar consultar ou usar. Lembrando que o único arquivo que vai estar faltando aqui é essa videoaula. E aqui na parte de baixo, na sequência, tem uma tarefinha atrelada a essa avaliação que eu já vou explicar para vocês. Bom, explicando como que vai ser os procedimentos da nossa avaliação 2, que é esse primeiro arquivo PDF que está nos materiais aqui disponíveis. Nossa avaliação 2, ela vai se basear ainda naquele princípio que nós usamos na avaliação 1, que foi a questão da gente fazer o planejamento, documentação e aplicação dessa atividade. Então, o que acontece? Vocês ainda vão fazer esse processo, tá? Vocês vão, ou melhor, vocês vão fazer novamente esse processo, porém com a questão do processo de aplicação ser opcional. Então, na avaliação 2, o que vai ser exigido dos grupos é necessariamente o planejamento e documentação dessa prática de ensino, tá? Não vai ser mais necessário essa aplicação, como já foi discutido em sala de aula com vocês, pelo excelente rendimento e pelas excelentes atividades que vocês trouxeram para nós nas aulas presenciais, tá? Então, recapitulando, como que seria esse processo, eu já vou voltar nesse slide anterior, como que seria esse processo, tá? Lembrando que esse mesmo processinho, ele tá lá no slide da avaliação 1, tá? É o mesmo processo, só que com a diferença da aplicação ser opcional. Então, essa aplicação não é obrigatório todos os grupos realizarem, só vai ser obrigatório, ou melhor, só vai aplicar quem quiser, ok? Então, quem quiser, o grupo que quiser aplicar pode se sentir à vontade, não tem problema, tá? A única coisa que vai permanecer nessas etapas é a questão da apresentação em sala de aula. Então, no caso da avaliação 2, vocês podem estar perguntando para mim: ah, mas como que eu vou apresentar em aula algo que eu não apliquei? Não tem problema. A ideia da segunda avaliação é a gente fazer como se fosse uma mesa redonda, tá? Uma discussão breve sobre a segunda avaliação, ou melhor, a segunda atividade de ensino que vocês planejaram, tá? Que vocês, professores, documentaram. Então, com base, por exemplo, na primeira atividade que o grupo documentou, e foi lá em cada sala de aula e aplicou com os alunos, o que de diferente vocês
incorporaram nessa nova prática de ensino, ou se de fato também aplicaram a segunda atividade, o que vocês perceberam de diferente entre as duas atividades, tá? Então vai ser mais nessa linha de raciocínio. Então, para a nossa avaliação 2, então novamente a gente vai ter essa etapa aqui do documentar, que é elaborar em grupo o plano de aula de uma atividade sobre pensamento computacional. E se o grupo optar ou melhor, não quiser aplicar, vai pular essa etapa e vai vir direto para a apresentação, tá? Então, na apresentação, que vai ser o último dia de aula presencial, os grupos vão expor para os colegas o plano de aula desenvolvido, tá? E a experiência que tiveram em relação à aplicação da atividade, se um determinado grupo aplicou mesmo. Então, se caso o grupo decidir por passar novamente por esse processo de aplicação da atividade, então, na apresentação, vocês também vão relatar essa experiência aí, tá? Aí, quem optar por esse segundo item vai ter uma apresentação igual, bem próxima à apresentação da avaliação 1, tá? Lembrando aqui novamente que a aplicação precisa ser com uma classe do ensino fundamental 1, porque todas as atividades dadas em curso e atividades planejadas por vocês têm foco em alunos de ensino fundamental 1, certo? E além desse processo aqui, qual que vai ser o diferencial, as regras diferenciais dessa avaliação 2 em relação à avaliação 1, tá? Então, o que vocês vão ter que fazer de diferente, que tem que se atentar a colocar no documento sobre essa avaliação 2? Então, o primeiro item já foi falado, que a etapa de aplicação vai ser opcional pelos grupos, tá? Não é obrigatório. Porém, nessa atividade 2, nessa avaliação 2, é obrigatório o grupo documentar, no caso, atender a um componente curricular diferente da primeira atividade de ensino apresentada. Então, quer dizer o seguinte, que se na atividade 1 eu tratei sobre geografia, nessa atividade 2 eu não posso documentar uma atividade de geografia. Eu tenho que documentar uma atividade de matemática, de português, de outra área de ensino, tá? Ou então, eu já fiz na avaliação 1 algo sobre matemática. Então, agora eu vou ter que tratar algo na área de ciências, na área de português ou qualquer outro tema, tá? E outro detalhe também importante, nessa atividade de ensino 2, é obrigatório atender a uma habilidade do pensamento computacional diferente da primeira atividade de ensino. Então, por que a gente colocou essa regrinha aqui também? Porque grande parte das atividades desenvolvidas nós percebemos que eu acho que vocês conseguiram às vezes até assimilar mais a habilidade de algoritmo com a maioria das práticas que vocês realizam em sala. Então, isso foi muito legal. Nós tivemos várias atividades para desenvolver raciocínio lógico e desenvolver a ideia de raciocínio algorítmico. Só que nessa segunda atividade, quem tratou de uma habilidade de foco com base em algoritmo, por exemplo, não vai poder abordar ela na atividade 2, tá? Lembrando que quando a gente fala em habilidade de foco, é a habilidade que eu já vou mostrar no nosso documento de plano de aula, que vocês já conhecem, que é aquela habilidade que vai se cruzar com a habilidade da BNCC, entendendo que são essas duas habilidades abordadas no seu plano de aula que, entrelaçadas, fazem parte do objetivo da sua prática de ensino, tá? Essas duas habilidades documentadas fazem parte do objetivo. Isso quer dizer o quê? Que no desenvolvimento da sua prática, no momento de aplicação, essa criança tem que estar desenvolvendo o que você mencionou de habilidade da BNCC e o que você mencionou de habilidade do pensamento computacional, enfatizando que mesmo que vocês coloquem
uma habilidade do pensamento computacional como foco, toda a prática de ensino vai envolver outras habilidades do pensamento computacional. Porém, como a gente já discutiu em curso, a habilidade de foco é aquela que a gente nota, a gente percebe durante a prática ou durante o planejamento dela que ela está se sobressaindo em relação às demais. É uma habilidade que está mais aparente, certo? Então, só recapitulando esse conceito aí. Então, lembrando que essa atividade 2, essa documentação, tem que atender a esses requisitos aqui, ok? Então, descendo aqui a nossa apresentação. Na nossa apresentação, prosseguindo aqui, a gente vai ter no quarto, o quinto quadro aqui do slide, basicamente as mesmas regras que nós tínhamos também na atividade de ensino 1 em relação à etapa de documentação, tá? Então, vocês novamente vão se dividir em grupos de 3 a 4 integrantes e 3 a 4 professores do ensino fundamental, sendo pelo menos um integrante do grupo que lecione no ensino fundamental 1, tá? Ainda, mesmo que o grupo não aplique essa prática, precisa ter um membro do ensino fundamental 1, até porque para, às vezes, enriquecer mais a discussão de vocês em grupo para documentar essa prática. Porque a pessoa que está lecionando lá para o ensino fundamental 1, ela vai ter uma maior visão, uma maior perspectiva sobre como documentar ou como conduzir essa prática em sala atrelada ao pensamento computacional, tá?